E vamos. Ai, meu Deus. Segura, peão. Peraí que a tia Kátia tá... Ajude, avó, ajude. Ai, todo começo de live, essa correria. É esse corre. É isso. Ai, Catiele, você nem se arruma para suas lives. Nossa, meu cabelo. Meu cabelo tá de mal a pior. E aí, Milena, você acha que meu cabelo tá muito horrível pra uma live? Ou passa? Você acha que as pessoas já não ligam mais pra esse tipo de coisa? E vai ser isso que meu cabelo vai ficar e é sobre. Mas bem-vinda. Eu também tô de pijama, amor. Aqui é nada mais, nada menos do que meia-noite. Se você que segue o Cativeiro Cast está assistindo do Brasil, privilegiado, que agora deve ser 7 da noite lá no Brasil. Mas aqui é meia-noite. Tô aqui fazendo serão para bem atendê-los, para melhor senti-los. O que tem que ser natural? Do que vocês vão falar? É isso, bem-vindo a quem tá entrando, bem-vindo, eu acho que é a Adriene, Vitor Lima, Milena, vamos entrando. Eu não vou esperar muito não, galera, que eu já tô aqui, tá? Porque como eu usei o meu Instagram pessoal pra fazer a enquete das perguntas, usei aqui também, né? Mas usei o meu, que deu mais resultado. Então eu tô aqui com algumas perguntas que eu tive que escrever aqui, as perguntas que fizeram lá, porque eu não conseguia acertar as perguntas, você entendeu, né? Então aqui eu já tô com várias perguntas, vários conselhos aí que me pedem para eu falar, né? Minha opinião, minha humilde opinião. Então, pois meu cabelo tá naturalmente uma merda, que é o jeito que dá. Do jeito que eu aprendi pra tomar banho, assim será, assim ele estará. Então, bom, obrigada pela audiência de quem tá aí. E acho que eu já vou começar então aqui pelos conselhos, até porque pra quem for chegando vai pegar aí no começo, né, gente? O que isso vai rolar. Deixa eu até ver um negócio aqui, se tem como adicionar comentário, eu não sei. Não sei, deixa eu ver. E quem for chegando na live e ainda quiser um conselho, ou seja lá o que for, deixa eu ver se tem como fazer aqui. Faça. Não, peça. Conselho. Milena, que horas que são aí mesmo no Canadá? Eu já esqueci. Nem sei se o que eu fiz aqui tá correto. Mas pronto. Então eu vou lá, gente. Eu tô com umas perguntas engraçadas aqui. Mas ao mesmo tempo... Bom, eu vou começar então, Mi, já que você tá aqui, pela sua pergunta. Que é uma pergunta bem difícil, tá? Que é a pergunta... Bom, primeiro a Mi me elogia, né? Ela falou que me acha uma pessoa muito criativa. Obrigada, Mi. Eu também acho você super criativa. Inclusive, sinto muita falta tua e da Aline. E da Suelen também. Que a gente era um combo, assim, de pessoas que a gente tinha muito... Que já é um pouco da minha resposta. A gente tinha muita referenciazinha, sabe? E aí a gente inventava cada coisinha que pra gente parecia tão bobinha, e depois quando você vai replicar isso em outros lugares, você vê, nossa, a gente fazia umas coisas muito babado. Por exemplo, as festas temáticas que a gente fazia, ia lá todo mundo e fazia uma coisa bem manual, a gente comprava as coisinhas e colava, fazia uma decoração bem handmade, sei lá, pegava uma receita, ia lá e fazia a receita toda, tinha ideia de lugares e tarará. E por que eu tô falando isso? Porque eu também acho você, né, e as meninas muito criativas também. E o que é criatividade, né? Agora, já respondendo, que a menina elogiou a criatividade e falou, né, como que a pessoa faz pra se tornar criativo. E a bem da verdade é que eu sempre acho que a criatividade, ela é, na verdade, o estar aberto e estar atento e ser uma pessoa observadora. Quando a gente trabalha literalmente, essencialmente no meio da criatividade, o Vitor que estava por aí, ele é motion designer e editor, enfim, de vídeos também. Conheci o Vitor no teatro, nas artes cênicas, e o Vitor posteriormente, quando eu saí do teatro, o Vitor também, eu fui para a área de publicidade e o Vitor foi para a área de rádio e televisão.
E o que acontece? O Victor vai aqui me confirmar que quando a gente tá na área da criatividade, até a Mina, que também já trabalhou na área de criatividade, a gente vê que tudo não passa de uma grande referência, né? As pessoas criativas, na verdade, viram uma coisinha aqui, viram uma coisinha ali, e elas vão juntando e vira aquele Frankenstein. Então meio que no final você descobre que nada se cria, tudo se copia. É mais ou menos isso. Mas o que é a criatividade? É justamente você saber, que é o que eu defendo muito, principalmente quando eu trabalhava na área de planejamento estratégico, não é só ser criativo, você tem que ser assertivo. Então, ou seja, sei lá, porque a Milena já leu um livro de uma coisa X, ela, no momento Y, que alguém pede uma referência ou pede uma solução, a Milena lembra que ela já viu uma coisa parecida num livro, num filme, num vídeo, numa viagem que ela fez, numa história que alguém contou pra ela, enfim. Então, o grande cross disso é falar, nossa, e se eu misturar o X lá do livro que eu li com o Y do vídeo que eu vi, e aí eu chego numa solução. Então, pra mim, a criatividade é basicamente você exercer de maneira assertiva essas bagagens que você constrói ao longo da vida, que aí é pra tudo. Perceba que a pessoa criativa, ela é meio eclética, geralmente. Ela consome de um tudo. Ela gosta de filmes variados, ela lê livros diversos, ela... Claro, né, não é pra tudo. Eu acho que eu sou uma pessoa criativa, mas eu não acho que eu sou extremamente eclética. Eu procuro ficar... Eu acho que o que me ajuda na criatividade, se for falar de mim pessoalmente, né, é a observação. É conviver com pessoas, olhar pessoas de um ponto de vista do comportamento mesmo humano, né? E aí eu consigo ter insights, falar, que legal, dá pra fazer desse jeito, isso funciona, aprender com as pessoas como é que elas fazem, ouvir as histórias delas, etc. Então eu acho que a criatividade é isso, né? Você conseguir estar aberto a um universo ao seu redor. Até com o Victor, a gente já comentou, eu já conheci pessoas que eram absurdamente não criativas, ou pelo menos não tinham dado chances para si mesma, né, de praticar a sua criatividade. Então eu até brinquei com o Victor que era tipo assim, eu falava pra pessoa, e se a gente trazer o coelho da Páscoa pra Páscoa, o que você acha? E a pessoa falava, bum, meu Deus, vocês são muito criativas, que coisa mais criativa. Porque para aquela pessoa realmente ela não tinha bagagem das coisas. E eu não acho que essa pessoa não era uma pessoa inteligente, eu acho que era uma pessoa inteligente, mas pode ser que ela não tinha esse olhar das coisas como um aprendizado, como reter talvez, como, nossa, eu nunca tinha reparado que isso gera aquilo, que eu posso usar aquele aprendizado numa outra coisa, etc. Então, pra mim, acho que tem pessoas que não exploraram ainda a observação e não usam as suas bagagens, né, os seus campos de interesse de uma maneira que sai um pouquinho da caixinha. Sabe quando você aprende, sei lá, uma experiência que você teve numa livraria que você trabalhou. E aquela experiência te proporciona um aprendizado que você vai usar, cara, sei lá, numa música que você vai compor, numa outra área nada a ver. Então eu acho que a criatividade é você criar essas relações em caixinhas diferentes. Acho que tem gente que tem mais facilidade para ligar uma caixinha na outra, e tem gente que vive, gente, na divertida Lândia, sei lá, no mundo aí muito louco da Alice. Acho que é isso, mas acho que a criatividade ela pode ser sim trabalhada, né? Quando você exercita isso. Como qualquer exercício, como qualquer aptidão, né? Bem-vinda, Lana, não sei se ela passou, se ela ainda tá aqui, se só chegou e sumiu, eu já nem sei mais quem tá aqui, mas quem for vendo aí e entrando, me dá um oizinho, que a tia Kate vai falando. Não sei se a Mi viu aí a resposta, se ainda tá por aí, se tiver agradeço, e se gostou da resposta, é isso. Se não gostou da resposta também, sabe, não tô aqui pra agradar. Hoje é sobre conselhos, né? Falei já pra vocês. Então o conselho que eu dou pra criatividade é isso, né? Que você observe mais e retenha as coisas e exercite
relacionar uma coisa a outra, né? Tipo, nossa, e se eu pegar essa experiência, essa ideia, essa história que eu aprendi aqui, num outro contexto, num outro sentido? É isso, esse é meu conselho pra criatividade. E aí teve uma aqui, mas a pessoa não tá online. E a pessoa até vou falar, é minha irmã, tá? Não sei se ela não tá aqui, acho que na live. Vou esperar ver se ela entra mais pra frente, mas ela só mandou assim: eu fico com o A ou eu fico com o B? Não vai ter minha resposta porque não tá na live, né? Deixa aí, se ela dar as caras, aí a gente conversa. Aí eu falo com ela. Ah, eu amo, né? Que bom que as pessoas podem escolher, né? Que bom poder escolher, não é, gente? A ou B. Eu acho que o meu conselho, vou até dar, sem ela tá aqui na live, vou fazer isso pra você que tá na live, caso você tá passando por uma situação dessa, né, que você tá entre A e B. Como minha irmã, eu acho que ela tá falando de homem, eu vou dizer, olha, se organizando bem, você faz A e faz B, não é? E faz até C. E bem organizadinho, C, D e E. Mas aí vai da tua meta. Então, deixa aí esse conselho pra ela. Ai. Vamos lá, tem mais perguntas, tá, gente? Eu até coloquei em laranja umas pra falar assim mais no começo, né? Também não quero ficar aqui engolindo e falando muito rápido, embora vocês sabem que eu falo rápido. Pra quem ouve Cativeiro Cast, tá, gente? Pra quem não ouve, tá perdendo o quê? Quer dizer, tá perdendo o quê? Não, tá perdendo muitas coisas, né? Tá esperando o quê? Vai lá no YouTube, no Spotify, joga no Google, onde você achar resultados de Cativeiro Cast ali gratuitamente pra você ouvir. Aconselho sempre o YouTube ou o Spotify, porque eu tenho certeza que ela tem a versão vídeo, né? Vai pra um ano aí que eu tô fazendo o Cativeiro Cast em formato vídeo. E te aconselho lá a assistir, que agora eu mostro a cara. É muito fácil você falar as coisas quando você só tá aqui, ó, no anonimato, né? Mas aí você mostra a cara, que é o que eu tô fazendo agora. E vocês vão ver que eu não fico nem vermelho pra falar essa merda que eu falo. E aí estão lá. Então, te aconselho pra ir lá ouvir e assistir episódios que eu tô sempre falando sobre, vamos colocar assim, né? Por que não? Conselhos aí pra sua vida, né? Sair do seu cativeiro. Então, vamos lá. Cara, tem umas boas aqui, mas eu queria deixar um pouquinho mais pra frente. Não sei se vai entrar mais gente, eu vou sentindo. Vou vendo. Deixa eu ver. Tem uma aqui que o... Eu nem sei, eu vou colocar, ô Vitor, vou falar que... Vou te explanar. Mas o Vitor mandou aqui. Como decidir que carreira seguir. Por que eu quero até te explanar, Vitor? Porque eu e o Vitor, como eu disse há pouco, eu e o Vitor, a gente se conheceu aonde que eu falei? Lá no teatro. Então, em algum momento da minha vida e da vida do Vitor, a gente estava trabalhando em áreas aleatórias, a saber, eu trabalhava em cartório, o Vitor, na época, eu tinha trabalhado já em 300 mil coisas diferentes, né, Vitor? Eu sei que até ele já foi até cobrador de ônibus, de tubo de ônibus, né, pra quem é de Curitiba sabe o que eu tô falando. E na época a gente falou, cara, somos do meio criativo, do meio artístico, queremos ir para a área de artes cênicas. E escolhemos, na época, essa área, por quê? Porque era a área que a gente queria, era a área que a gente estava sentindo que a gente precisava ter. Então eu e o Vitor escolhemos artes cênicas e investimos num curso de artes cênicas. Terminado o curso, eu e o Vitor entendemos que não era aquilo que a gente queria o quê? Ganhar mais dinheiro e fazer uma coisa um pouquinho mais, vamos colocar assim, a palavra não era nem qualificada, mas a gente queria ir para um outro viés. Aí o Vitor escolheu o quê? Rádio e televisão. Eu escolhi o quê? Publicidade. Então nesse momento a gente transicionou, né, os nossos horizontes ali de carreira, porém, né, Vitão, que fez essa pergunta aqui, que como decidir que carreira seguir. Então olha só, eu e ele mudamos a área de atuação que a gente queria algumas vezes, né? E depois de formados na nossa área, você se pergunta, tão felizes? Gostaram? Tá tudo certo? Milionários agora? É claro que não. E voltamos, né, e para sempre, essa história de transição de carreira. Então, assim, como decidir que carreira seguir? Eu vou falar assim pra você, ô Vitor, um erro atrás do outro. E depois, né, Vitor, a gente ainda entrou nessa história de influenciador digital. Será que é outro erro? A gente está tentando. O que importa é que a gente está pagando para ver
e a gente se compromete até o fim. Veja lá se a gente largou o curso de teatro, a gente fez até o fim, saímos de lá com o diploma. Veja se a gente largou a faculdade, não largamos, saímos de lá com os nossos diplomas. Então, ô Vitor, a gente vai continuar nessa jornada. Alguma coisa tem que dar certo. Então, basicamente, o que fazer para decidir uma carreira? Eu vou te falar assim, até o Vitor mesmo tem uma frase muito boa, que é que ele gostaria de estar mais alinhado, ele queria ser essa pessoa da frieza para escolher uma profissão que faz o que dá dinheiro, porque se eu escolho o que dá dinheiro, eu fico mais alinhado com o capitalismo, e aí eu posso até estar angustiado, mas eu tô ganhando meu dinheirinho, né, meu dinheirão, na verdade, né, acabo tendo mais dinheiro e tudo mais. Então assim, como decidir que carreira seguir, eu acho que a gente teve várias especulações no passado sobre quais seriam as profissões do futuro. Eu vou dar um exemplo de uma amiga minha, engenheira ambiental, e eu lembro exatamente desse momento, porque eu fiz vestibular muito próximo do dela. E eu lembro que a profissão do futuro, esse era o título, Profissão do Futuro em Engenharia Ambiental. Eu quero perguntar para você, quantos engenheiros ambientais você conhece? Eu conheço 2, por acaso, ela e o ex dela. Ele foi para a área acadêmica, é professor de engenharia, e ela fez 300 milhões de curso depois e não seguiu nessa área. E a gente vê, obviamente, pela velocidade que a gente tem das produções, fábricas e etc., que o interesse não é ambiente, não é mesmo. O interesse é assim, é fingir que se preocupa com o ambiente. Então assim, não foi uma área que deu certo. Então a gente tem muitas especulações. Até eu lembro, quando surgiu esse negócio de criador de conteúdo, nem era criador de conteúdo na época, era influenciador digital. O Vitor tá aqui pra me confirmar. Eu torci o nariz demais, isso lá, ó, há 10 anos. Eu falei, que absurdo. Quando eu vi que tinha curso de criador de conteúdo, eu falei, o que esse mundo está de ponta cabeça, as pessoas estão muito loucas das ideias. E olha só, hoje quantas pessoas que a gente vê que estão vivendo disso, da produção de conteúdo. E mais do que isso, né, a gente tem hoje pessoas, eu mesma acompanho no TikTok algumas dezenas de pessoas que estavam lá fazendo o seu conteúdinho bem simplinho, que você olhava assim a parede da casa da pessoa chapiscada de cimento e tijolo, e hoje a pessoa tá numa mansão e etc, produção de conteúdo. Então assim, como escolher sua profissão vai depender de onde está o seu coração. Você é como eu e Vitor, que gosta de fazer o que gosta, você tá lascado, né? A verdade é essa. Você quer que a tia Kate seja sincera? Cuidado com escolher as coisas pelo coração. Eu vou te falar que assim, até uma vez eu vi essa frase, se você faz uma coisa, por mais que você goste dela, mas ela ainda não te banca, essa coisa assim, ela não te sustenta, é um hobby. E foi até uma discussão bem grande na geração Z, que é a minha geração. Falem que é, gente. Tô até com filtro pra vocês confirmarem. Que a geração Z, a millennial também, mas a Z com muito mais força. A geração Z veio com essa aqui, olha só, tem mais uma engenheira ambiental aqui, ó. Olha só, parabéns. Não sabia, não lembrava, Alana, que tu era gestora ambiental. Se fudeu. Enfim, tá outra aqui de prova. Pra dizer o que, gente? A geração Z, ela vem muito compromissada em achar um propósito naquilo que faz. E aí a gente diz o que pra geração Z? Boa sorte. Porque a geração milênio também quis isso, mas aí aconteceu o que? A gente foi empurrado pelo mundo, né? E a gente viu que às vezes não é possível. E aí é frustrante. E aí a gente vira aquele funcionário profissional pinga-pinga, a gente vira aquela pessoa que tá assim, ó, não constrói nada, não termina nada, não finaliza nada, não aprende nada. E aí o que eu vou te dizer então? Às vezes eu acho que é sobre, até eu vi isso em algum lugar, às vezes é sobre a gente separar o que é hobby, e é dali que eu vou tirar o meu prazer, meu contentamento, e aquilo que vai ser a minha profissão. Ah, Catiele, mas eu acho que é possível conseguir os dois. Cara, pra quem consegue, eu acho que isso é raro. Eu acho que é gente privilegiada que consegue. Sabe aquele desenho que as pessoas falam assim, o que é o perfeito, né? Você ter a sua paixão com a sua aptidão, e você faz aquele eixo, aí você encaixa ali, daí essa aqui é a tua vocação. Aí você acha a vocação e aí você vai para aquilo. Gente, nem sempre, até se você conseguir, você ganhar rios de dinheiro na área que você quer, ainda é trabalho. Eu acho que enquanto for trabalho, ainda tem coisa para cumprir, ainda tem metas que às vezes, por mais que hoje você seja o dono do negócio, o proprietário do negócio, você cai na ilusão de achar que tipo assim, mas eu sou dono, eu vou trabalhar o quanto eu quiser.
não é os nossos quereres que determinam o quanto a gente trabalha, né, gente? É a demanda, é quanto custa o aluguel, é quanto custa a comida, isso determina o quanto a gente trabalha, né? Não interessa se você é o dono. Então, assim, já tô desviando aqui, já tô fazendo panelaço. A pergunta era, como decidir que carreira seguir? Cara, vai do que você é movido. Você quer ser a pessoa que, Catiele, não me importa, eu posso ganhar quase nada, eu só quero fazer aquilo que me dá prazer, não me importa. Porque eu já ouvi gente falando assim, cara, ó, tendo minha casinha, um carrinho bem simplinho e arroz e feijão, tô feliz. Já vi gente falar isso. E posso falar a verdade? Tá certíssimo. Olha só que ótimo. Você já sabe o que você quer, o que você gosta, já tem um. Tá ótimo, gente. Tá ótimo. Então, eu tô lá. Até o meu irmão dizia isso, né? Eu lembro que quando eu mudei de trabalho, lá uma época, quando eu comecei a trabalhar, eu falava pro meu irmão, né? Venha trabalhar comigo nessa área e tal. E meu irmão disse assim, não quero. Não quero, não quero. Eu gosto do quê? Eu gosto de trabalhar aqui com os meus amigos, de ficar bem de boa, de não ter responsabilidade. Eu não quero esse trabalho, é muito estresse. Eu quero tranquilidade, eu quero ver meus amigos, dar umas risadinhas. E tem gente que vai viver assim, gente. Então, assim, veja o que você quer, o que te dá prazer. Nem todo mundo é movido por dinheiro, como, né, o sábio Vitor, filósofo, pensador contemporâneo, comentou. Se você é movido por dinheiro, melhor, né? Melhor, porque daí você tá mais alinhado com o capitalismo, né? Mas se você não é, então às vezes você tem que estar num lugar que vai te sustentar minimamente, óbvio, e acha em outra coisa o teu propósito, o sentido. Eu tenho podcast, eu tenho a criação de conteúdo, mas isso não me sustenta ainda. Ainda. E até quando um dia isso me sustentar, eu não vou parar por aqui, eu vou querer ter outras coisas. Eu também tenho meus planos B e C. Então, assim, enquanto uma coisa tá dando certo, e aí até às vezes a ansiedade que vem, né? Que a gente tá fazendo uma coisa, estudando pra outra, enquanto trabalha em outro projeto, enquanto ajuda ali, gente, só a gente sabe como é que tá a mente do palhaço. Então, assim, ó, veja o que você quer e, como a Roseta falou, né? Eu acho que às vezes é sobre a gente parar de romantizar trabalho. Gente, trabalho é trabalho. Às vezes eu ouço as pessoas, eu amo meu trabalho. Nem todo mundo ama, amor. Nem todo mundo ama. Eu acho uma graça quando no trabalho eles falam assim, coisa de espaço, sabe? Quando você vai dividir espaço com as pessoas do trabalho. Tipo assim, qual mesa que você gosta de ficar? Qual computador você gosta de usar? Qual cantinho você gosta de estar? Aí a pessoa fala assim, meu cantinho é esse. Eu olho aquilo e falo, gente, meu cantinho é minha casa. Não, tenha certeza que a minha cadeira favorita não está nessa empresa. Você acredita que não tá? Tá lá na minha casa. O meu cantinho favorito é a minha cama, é o meu espacinho. Eu não vou brigar por cadeira de trabalho, não. Fique com tudo. Fique com a cadeira inteira, com o computador inteiro. Eu não gosto daqui. Mas tô aqui, né? Eu até lembro que tinha um cara no trabalho que falava assim, meu Deus, dá pra ver que a Catiele claramente o coração dela não está aqui no trabalho, mas mesmo sabendo disso, a bicha, tipo assim, consegue entregar. Tipo assim, como é que eu vou te falar? Tamanha é o desinteresse dela, mas então ela consegue até fingir bastante, porque ela tá aqui, ela trata bem as pessoas, ela faz as coisinhas certinho e a gente sabe o tamanho do foda-se que ela guarda dentro dela pra tudo isso. É sobre, gente. Eu já tô assim, não sei se eu tô respondendo as perguntas que vocês perguntaram, mas fica aqui pra filosofarmos, né? Todas juntas. Vamos para mais perguntas. Tem uma aqui muito boa, e agora eu já não lembro quem mandou, acho que não vou ficar explanando, tá? Algumas eu lembrei, daí eu quero citar o porquê que a pessoa mandou, mas essa aqui eu vou falar. Que eu não sei quem mandou, mas a pergunta é muito boa, que é como dizer não sem culpa. E essa aqui é recente, tá, gente, na minha vida, porque, mano, como é difícil e como é fácil para algumas pessoas. E se você é homem e tá vendo a live, eu acho que homem tem mais facilidade para falar não, até por todo o contexto, né, que a gente já conhece, blá blá blá. Mas pra mulher é custoso, cara, falar não. Muito, 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 muito. Pra tudo. E pra qualquer um. Pra parente, pra família, pra relacionamento, pra amigo, pra chefe. Como é difícil a gente pôr limite, né? A gente fala assim, olha, não cruza aqui não. E aí, quando a gente consegue falar não, aí a gente quer trazer um leque de porquês, né? De justificativa. Tipo assim, que eu acho que é o segundo passo do depois que você aprende a falar não, aí você cai no, né? Não é nem erro, eu acho que é tipo meio natural. Você se empodera e apodera daquele não, mas é um não tímido, é um não assim, olha, não, mas aí tem um monte de porquês, né? De justificativas.
Então, vou postar, Alana, pode ficar tranquila. Quem estiver passando aí e não conseguir ver tudo, pode deixar que eu vou postar. Vai ficar aqui no Instagram. E pretendo postar também lá no YouTube. Aí você acompanha. Eu até entendo porque quem tá aqui no horário Europa já é 00:30, né, amores? Oi, Tom Forlin. Tom com N maiúsculo, né? Ton. Bem-vindo, Ton. Estávamos falando aqui, o conselho que me pediram é como dizer não sem culpa. Não tem como. Brincadeira. Gente, no começo, custa mesmo. Eu vou falar como alguém que tá aprendendo, como eu falei. A primeira questão que pra mim foi disruptiva foi falar assim, nossa, então eu posso falar não? Eu não sabia, ninguém me falou. E é pras maiores coisas que você imaginar, e menores também. Tipo, sabe assim, e isso é uma coisa muito doida. Então, o que eu comecei a notar? Que as pessoas, eu não sei te falar assim, a gente às vezes conta muito com uma empatia que não existe. E às vezes não é nem pela maldade do outro, não é que o outro é mal, não é que o outro, nossa, que pessoa insensível, que pessoa maligna, monstruosa. Às vezes são até pessoas que nos amam, mas eu sinto que limites, até fiz um episódio no Cativeiro Cast sobre isso pra quem nunca ouviu, fazendo esse jabá. O episódio vai falar sobre, o nome do episódio é esse, né? Eu preciso ensinar como devem me tratar. E aí um dos pilares do episódio eu falo dessa questão de você, sim, precisa comunicar limites, porque a gente não pode contar com a empatia das pessoas. Até porque cada um tem limite diferente. E aí se eu, Catiele, acho que não tem problema você, sei lá, pegar coisas minhas sem pedir, eu acho que isso não é um problema. Então eu não vou nunca pedir nada pra você, porque pra mim não é um problema. Aí se pra mim não é um problema, eu fico pensando que pra você não é um problema. Aí eu vou lá e faço sem pedir. De repente isso é um problemão pra você. Mas como é que eu vou adivinhar? Então às vezes não é nem sobre o outro não ter empatia. Claro que muitas vezes é sobre o outro não ter empatia. Mas muitas vezes são coisas às vezes minúcias que às vezes é difícil do outro imaginar que aquilo vai te ferir. Imaginar que aquilo é ruim pra você. E aí tem uma outra vertente também, que é o fato da gente ter muito medo da gente ser rejeitado, né? Da gente ser tipo assim, nossa, mas aí se eu falar que não, a pessoa não vai gostar de mim, putz, vai ficar climão, e dependendo do que e onde, como e com quem, o não ele vem estranho, ele vem, ai, vai quebrar o clima, nossa, baixou o astral demais, meu. E aí a gente fica mais vulnerável e suscetível a fazer aquilo que o outro quer que a gente faça. E também por querer que os outros gostem da gente, a gente sai fazendo as coisas. E é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso assim, ó, vem praticamente de berço. Você ser a pessoa que aprende a não falar não. E aí, como você passou anos da sua vida sem fazer isso, meu Deus, custa muito pra fazer. Versus as pessoas que eu conheço que falam não, raros casos, são pessoas que aprenderam a falar não depois de velha. E até eu achei engraçado porque são pessoas que eu conheci numa fase onde elas tinham acabado de aprender. Aí era não pra tudo. E aí eu até levava uns não assim, meio de graça. Tipo, sei lá, tinha uma amiga minha que ela sempre falava não pra mim. Aí eu falava, nossa, fulana, você só fala não pra mim. E pra todo mundo você fala que sim. Aí ela falou, ai amiga, que eu ainda tô aprendendo a falar não. E pra você eu sei que eu posso, eu me sinto livre pra poder falar que não sem me sentir culpado, porque a gente tem já uma afinidade, você vai me respeitar se eu falar não, e os outros eu não sei se vão me respeitar, então desculpa, eu ainda tô nesse processo. E aí é isso, né, gente? Eu acho que no começo sim você vai se sentir culpado de não estar agradando o outro, mas aí lembre-se que se você não agradar o outro, você também não se agrada, né? Se você não fala não, aí é aquela coisa de você evitar um desconforto no outro, mas adivinha quem é que vai ficar desconfortável, né? Então, é assim, ó, alguém vai ter que ficar desconfortável, a vida é assim, e você tem que lutar por você, porque senão, amor, e ninguém vai vir em prol te socorrer e falar, ei, parem, respeitem aqui o limite da pessoa. Só você sabe os seus limites, né? E acho que se você não sabe quais são os seus limites, também te dificulta falar esse não. Ai, tem uma boa aqui que me mandaram. Deixa eu até ver se a pessoa tá online aqui pra eu dar resposta. Eu não sei, gente. Ajuda a avó a saber quem tá online. Quem tá online dá um oi pra avó que a avó não sabe mais. Mas eu vou falar aqui a pergunta que a pessoa mandou. Essa eu nem sei se eu saberia responder assim, porque acho que ela não tem uma resposta
prau. A pergunta é: como saber se é paixão ou se é carência? E aí, chat, o que vocês acham? Manda pra vó. Como saber se é paixão ou carência? Cara, eu até fiz um vídeo recente, um Reels, e aí ele começava com essa frase, que era: nem tudo é paixão, muitas vezes não é, mas a gente acha mais fácil chamar de paixão, né? É o jeito que o nosso cérebro parece que entende melhor o que a gente tá sentindo. Eu conheço pessoas que, na menor dor de barriga que sentem, putz, é paixão. Tô aqui apaixonado, tô sentindo algo, é paixão, certeza. E não é, né? Muitas vezes é tudo. Eu partilho dessa ideia, até inclusive se... exato, Rose, é no tarô. Eu ia falar de você agora, Rose. Eu até tenho um episódio incrível que eu gravei com a dona Rose, que tá aí agora online. Juro, sério, amiga, é um dos meus episódios favoritos. Primeiro que a senhora arrasa, né, no conteúdo, a voz da Rose também é deliciosa. E o assunto também foi muito delicioso. O nome do episódio é Estado de Apaixonamento e a gente fala exatamente disso. Basicamente, o que eu comentei, que comento lá com a Rose, da visão do que é paixão, pra mim, paixão, ela é essa falta. Quando a gente fala dessa paixão, essencialmente falando, né, descontrolada, desesperada, né, todos esses sintomas que a gente tem quando tá apaixonado. Falando desse tipo de paixão, na minha opinião, pelo menos porque todas as vezes que eu me apaixonei, eram porque eu não estava bem, né? Eu estava num momento de, sei lá, depressão, de melancolia, de extrema carência, e aí, não vou nem dizer que o primeiro ser humano que aparecia na minha frente, mas pelo menos uma pessoa que isso também é outro fator da paixão, né? Padrões de pessoas pelas quais você se apaixona. Eu, inclusive, já tive esse assunto com o Ton, não sei se o Ton lembra, mas uma vez eu perguntei isso num café com os meus amigos, e o Tom tava junto, eu perguntei assim, o que faz você se apaixonar nas pessoas? Tipo, o que é aquele negocito que você, gosta da pessoa? E aí teve várias respostas diferentes, e foi interessante porque na conclusão geral, pelo menos daquele grupo, daquela mesa, as coisas que faziam as pessoas se apaixonar pelas outras eram coisas que elas queriam ser. Então é o fator falta, né? Admiração, mas pela falta. Tipo, eu queria muito ser X, e aí porque eu não sou, acho que eu não sou, eu me atraio muito por quem é o X. Então eu queria ser aquilo. Eu já me apaixonava mais pela questão de... Eu tenho um estereótipo lá que eu gosto, que é geralmente pessoas que são muito boas, muita bondade, uma coisa mais da inocência, etc, etc. Mas eu tinha outras coisas que eu gostava também que diziam de um comportamento que não tinha nada a ver, entendeu? Com que não era o que eu precisava, era o que me atraía pelas minhas questões, né? Então eu acho assim, como saber se é paixão ou carência, eu acho que geralmente a gente só descobre depois que desapaixona. Porque quando a gente tá apaixonado, a gente fica assim, não, mas essa pessoa é uma lista interminável de razões pelas quais eu estou me sentindo apaixonado por essa pessoa. Eu acho que eu acho que todas as vezes que eu me apaixonei, tipo, foi nesses padrões de coisas que eu geralmente me apaixonava. E aí teve uma vez, o Victor, se estiver online ainda, eu cito muito o Victor, gente, porque o Victor, ele é meu amigo próximo já há muitos anos, a gente tem aí, sei lá, acho que já tem uns 15 anos de amizade, e a gente se fala sempre. E o Victor acompanhou todas as minhas eras, todas as minhas fases, e aí eu comento porque teve vezes que o Victor vai jurar de pé junto que eu estive apaixonada por pessoas, quando na verdade eu não estava apaixonada, eu estava sob um estado de, como é que eu chamo? Obsessão, né? Obcecada pelaquela pessoa, obcecada por aquele assunto, obcecado por aquela relação, mas não era paixão. Mas o Victor vai dizer que era. Ele vai falar assim, você estava apaixonada assim, me falava dessa pessoa o dia inteiro, mas não tinha nada a ver. Por quê? Às vezes que eu me apaixonava, e se você já foi apaixonado, vai dizer aí também comigo, poxa, a gente fica pensando na pessoa assim como um ser meio perfeito. A gente sabe que a pessoa não é perfeita, mas a gente acha ela bonita, acha ela interessante, a gente fala, meu Deus, eu quero estar com essa pessoa o máximo de horas possíveis, etc. E tiveram pessoas que passaram pela minha vida com essas obsessõezinhas que não tinham esse caráter, né? No sentido de, eu não admirava essas pessoas, muitas vezes eu não achava nem elas bonitas, e não achava que era sobre a aparência delas, também não achava que era sobre o jeito delas, porém eu estava ali obcecada por aquele assunto, por aquela pessoa, por aquela relação. Então assim,
Nesse caso, com certeza, não era nem só carência, né? Era carência, era depressão, era falta de amor próprio. Não estava apaixonada não, Vitor, eu quero que você prove isso aí que você está falando. Não estava apaixonada. Então, basicamente, a gente entra nessas obsessões que colocam a gente achando que tá apaixonado, que fica mais fácil pra gente falar, é porque eu tava apaixonada, era por isso, etc. Agora que eu tô vendo que esse filtro que eu tô usando, ele fica querendo corrigir minha sobrancelha, porque ele tem uma sobrancelha feita. Ai, filtro. E se eu der conselhos assim, gente, vocês vão gostar? Eu não sei se muda minha voz, se minha voz fica diferente ou fica... Enfim, eu vou falar um pouco assim agora, que eu adoro esse filtro. Eu amo. Vou usar ele um pouquinho assim. Me diga se vocês odeiam muito, aí eu troco. Mas vamos pro próximo conselho. Então, qual que era a pergunta? Eu até me... Ah tá, como saber se é paixão ou carência? Você vai descobrir depois que você parar de ficar apaixonado. Mas provavelmente vai descobrir que era carência. Paixão é isso, né? É carência, é falta. E aí, vamos lá. Há uma outra muito boa. Vale a pena investir num relacionamento à distância? É o mesmo conselho que eu dou para o como decidir uma carreira. Depende do que você quer para sua vida e que momento que você está. Eu já vi pessoas que começaram um relacionamento à distância desde o começo e aí, pô, a pessoa é super toque físico. E aí, se você é pessoa super toque físico, fica bem complicado para você, né? Ter um relacionamento à distância se você tem esse pilar de como você se sente amado. Como fazer isso à distância, né? Tipo, tem uma logística que vocês consigam se ver, sei lá, cada 2 semanas? É possível que isso aconteça? Ou, Catiele, eu não tenho toque físico, a pessoa também não. Então, pode ser que nesse sentido, nesse caso, fique ok. Tem uma amiga agora que tá num relacionamento à distância, eu acho que eles se veem quinzenalmente, e eles moram em países diferentes. Aqui na Europa, né, então é um pouquinho longinho, sim, mas o boy tá bancando aí as viagens, então a pessoa vai e tá tudo certo. Então, assim, vai do que você tá querendo bancar naquele momento, né? Ou às vezes já vi relação que as pessoas namoravam por muitos anos, tipo, sei lá, 5 anos de relacionamento. Presencial, né? Normal. E aí um resolveu se ausentar por um tempo, ausentar sim, né? Sei lá, um resolveu que ia seguir o seu sonho de fazer um intercâmbio. Aí outra pessoa falava, tudo bem, a gente já tá numa relação bem estável há 5 anos, então tudo bem, a gente pode ficar à distância por esse período. E foi, e fez, e deu certo. E aí depois a pessoa voltou e tal. Depende muito da maturidade, mas não só maturidade, eu acho que é necessidade. Não sei, eu sabia que eu sempre julguei relacionamento à distância, mas olha só, Victor, você fique pasmo. Mas eu acho que hoje eu até aceitaria um relacionamento à distância. Eu acho, sabia? Depende, né? Claro, depende muito, assim, né? Se for uma distância, assim, muito grande, não sei, eu e alguém lá na Austrália, não sei. Ou eu e alguém lá no Brasil, também não sei. Mas é isso, então a pergunta era, vale a pena investir no relacionamento à distância? A resposta é depende. Eu tô igual aquela mulher do tarô, Victor, que a mulher fez o tarô outro dia pra mim, e todas as cartas saíam assim. Ela falava, e depende. Eu falava, ou isso ou aquilo. E ela, pode ser. Então, né, eu tô assim, eu tô igual essa mulher do tarô. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu queria ver um filtro que esse aqui, acho que vocês não vão me respeitar. Vocês viram minha cara de pessoa que tá já, que horas são aqui? 20 para 1 da manhã. Vocês viram a minha cara de 20 para 1 da manhã. Deixa eu ver se esse aqui é de 8 da boa. Ui, vamos, gente, chega de gracinha. Tem mais perguntinhas aqui. E vamos ver. Tô mandando por link que chegou pra mim. Vamos ver. Tem uma muito boa aqui também, que é... Deixa eu ver se a pessoa tá na live. Mandou assim. Se o boy vier morar comigo, tem que pagar aluguel? Epa! Cara, olha, é delicado, porque assim, tem que ver, né? É pago aluguel? Se existe um aluguel, isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Quando eu morava, né, com uma pessoa, pagávamos aluguel. Ninguém tinha não era nosso imóvel, a gente não tinha aquela casa. Então,
existia um valor, que era aluguel. E aí, olha que interessante, eu achava interessante a maneira com que aquilo era feito, porque a pessoa conseguiria pagar o aluguel sozinha, até porque ela já pagava esse aluguel sozinha. E aí, quando eu passei a morar com essa pessoa, vamos colocar assim, que ela ainda, pensa assim, ela já morava ali e já pagava aquele aluguel, sem mim ou comigo. Então eu morar junto com ela não impossibilitava ela de pagar aquele aluguel, porque ela já fazia isso, né? E aí essa pessoa fez o quê? Até porque na época eu ganhava menos que essa pessoa. E aí essa pessoa... Ai, minha franja deu pra... Aí essa pessoa fez o seguinte, ela falou assim, olha, não que eu precise do seu dinheiro, porque eu não preciso, mas acho que é interessante sim você ter uma consciência de que você também tem obrigações, vamos colocar assim, financeiras nessa casa. De novo, não que essa pessoa precisasse de mim pra fazer isso. Então o que ela fazia? Ela pegava o dinheiro, ela falava assim, ó, vamos dividir aqui os salários, não 50-50, porque a pessoa ganhava mais do que eu. Então ela fez uma conta que, tipo, meio que ela deduzia um valor que, sei lá, acho que era 1/3 do que eu ganhava para uma poupança, que ia ficar ali pra casa, emergência, sei lá o que lá. Então eu não pagava aluguel, mas eu dava parte do meu dinheiro para usar para a casa. Entendeu? Então, tipo, a pessoa pagava todas as contas, eu nem passava por mim contas nenhuma, ficava tudo em responsabilidade daquela pessoa, e ficava lá o meu dinheiro. E ela também, tá? O meu dinheiro não era o único dinheiro que ia pra poupanças e reservas da casa, a pessoa também fazia isso. Entendeu? Eu achava bem interessante como funcionava, mas assim, depende do caso, eu acho que assim, se você mora junto com a pessoa, com certeza você tem que dividir contas, né? Óbvio. Tipo, óbvio. Se não o aluguel, as outras contas, né? Fora ter essa poupança de emergência também da casa, eu acho super importante. Eu não achava que fosse importante, até ver que realmente é muito importante, até porque casa, por mais que não se pague o aluguel na casa, casa é manutenção, né? Quebra uma coisa, do nada até, agora onde eu tô morando, parece que dá aquele ciclo da casa, que você tem que trocar tudo ao mesmo tempo. Que a geladeira deu problema, ao mesmo tempo que a torneira da pia também deu problema. Parece que quando pega vai dar problema, é tudo uma vez. Então tem que ter uma reserva de dinheiro pra isso. E se mais pessoas moram lá, ou quantas pessoas forem, perfeito, ideal, incrível, sensacional que elas façam esse investimento. E aí vamos às próximas perguntas. Deixa eu ver o que mais... Uma pessoa mandou assim, ai, o que preciso para não passar a noite sozinho? Adota um pet. Essa é uma boa, ia ser bem rápida. E aí tem uma outra, como ser mais desapegada na vida? No geral, né, a pessoa falou. Não sei se eu entendi muito bem a pergunta, talvez, acho que não é ser tão... O apego, né? Eu vou falar do apego de modo geral. Pra quem não sabe, e pouco importa pra vocês, mas enfim, vou falar. Recentemente, assim, né, no último ano, tirei um projeto do papel que era voltar a investir na minha espiritualidade, né? E aí eu comecei a procurar aquilo que fazia sentido pra mim, etc. E gostei e gosto, né, dessa parte que te estimula a pensar na questão filosófica e etc, etc. E aí cheguei no budismo. Tenho então estudado o budismo humanista, etc. Falou muito etc, né? E aí qual que é o interessante, né? Eu pensei nisso porque o budismo prega muito essa questão do apego. E o apego como, vou colocar assim, dispositivo central do sofrimento do ser humano, né? A gente só sofre porque a gente é muito apegado a pessoas, a ideias, a materiais, né? Coisas materiais, etc. Sentimentos, ideias, já falei ideias. Enfim, a gente se apega às coisas e ter que deixar essas coisas, essas pessoas, essas vidas, esses momentos, essa separação nos causa muito sofrimento. Ou seja, quanto mais apegado a gente evidentemente, que a gente vai sofrer muito, né? E aí, qual que é a raiz desse pensamento por trás do não apego? Basicamente, vou colocar assim, não ideia, mas enfim, a aceitação de que tudo é inconstante. Eu sei que todo mundo sabe disso, mas a gente não se exercita repetindo isso na nossa cabeça, sabe? Tipo assim, a gente sabe que não. A gente sabe que não.
mas alguma coisa na nossa cabeça se conforta na ideia de que, poxa, tem que ser pra sempre, né? Eu e essa pessoa, eu e esse momento gostoso, eu e esse emprego que eu tô, eu e essa vida que eu tenho, eu e essa ideia, eu e esse eu que eu sou, a gente se apega, como se aquilo nunca fosse mudar, como se aquilo fosse o mesmo pra sempre. A gente se acostuma com as coisas. A gente tem um certo asco, né, um medo com o desconhecido, com o novo. Pô, a coisa mais gostosa é a gente se acostumar, não é? E então, o que que é a impermanência? É justamente quebrar isso. É entender que você vai ter que ficar encarando o novo o tempo todo, porque as coisas vão mudar. E é doloroso pensar nisso, né? Principalmente se você vive uma coisa gostosa. Tipo assim, é muito bom quando a gente tá passando por um momento ruim e a gente fala, não, lei da impermanência, isso não é pra sempre, eu não vou sofrer pra sempre, isso aqui não me machuca pra sempre, é muito bom. Versus, estou vivendo um momento muito bom e aí eu tenho que lembrar que esse momento também vai passar. Assim como o momento ruim passa, o bom também passa, né? Nem todo dia faz sol, não é o dia inteiro que o sol tá lá, e a vida é assim. Então, como deixar de ser apegada é aquela coisa que até uma frase, agora esqueci quem fala, que é: se eu não sou nada, ninguém me abala, se eu não tenho nada, ninguém tira nada de mim. Essa consciência de que tudo passa e nada é nosso. Então, eu sei que soou bem riponga, né, essa minha explicação, mas é a verdade que eu tenho me apegado ao momento. Então, é isso. Deixa eu ver. Tem uma outra aqui, juro. Esses meus amigos, mano, tem que chamar a polícia pra vocês. Um amigo meu mandou assim: se eu fico mal e descubro que são superpoderes e se eu sou um mutante, o que que eu faço? Você faz um filme, tá? Você vende esse filme pra franquia, pra Marvel, pra DC, você que escolhe. E aí você vira um blockbuster. É assim que fala, Victor? Enfim, você vira esse filme merda que passa no cinema, que as pessoas pagam caríssimo e vira um produto e tal, e é super merda esses filmes. Você faz isso, tá? Se acontecer contigo. Deixa eu ver o que mais. A gente já falou do como dizer não sem culpa, a gente já falou da carência, do relacionamento à distância, a gente já falou, é que eu coloquei um verdinho. Ah, tem uma aqui. Como lidar com os ciúmes. Cara, se vocês souberem, vocês me falem. Vocês são pessoas ciumentas? Pessoas do chat? Comentem aí quem tiver on, se vocês são pessoas ciumentas. Eu sou ciumenta? Eu vou dizer que não, mas podem ter pessoas que vão falar que eu sou, mas eu quero que elas provem isso. Cara, eu vou falar assim, ó, os momentos na minha vida em que eu senti ciúmes foram momentos em que eu tive faltas. Era tipo assim, que é o que eu sempre falo. Sabe quando a pessoa, sei lá, aquele paralelo, né? A pessoa te deve dinheiro e aí ela tá postando foto na praia? Sabe essa brincadeira que a gente tem no Brasil? Então eu sentia isso. Eu só sinto ciúmes. Sou ciumento, mas em recuperação. Amigo, não é fácil. Também tem a ver com a lei do apego, né? Que eu tava falando, né? Nada é nosso. Tudo passa. São só momentos, né? Que a gente tem com as pessoas, elas também passam. Basicamente, eu só sentia ciúmes quando eu sentia que o meu potinho não estava sendo cheio. Se a pessoa me dava atenção, né? Atenção que eu achava que precisava. Então, se a pessoa não me dava aquela atenção, mas ela dava atenção a outras coisas, então eu sentia ciúme. Tipo assim, é como se fosse assim, você tem o seu tempo, né, 24 horas do seu dia. E aí eu tô vendo que você não tá dedicando quase nada desse seu dia pra nossa relação, que eu acho que é importante, precisa de manutenção, é um relacionamento, eu também tenho as minhas necessidades, etc. Porém, eu tô vendo que você tem pegado um pouquinho desse teu tempo e você tá colocando mais em coisinhas, sei lá, pode ser outras pessoas, pode ser um hobby, pode ser um subterfúgio, pode ser o trabalho, pode ser o que for, né? Então tem coisas na sua rotina que estão pegando o seu tempo e esse tempo não tá entrando aqui nessa relação, né? Então eu lembro que essas coisas todas me faziam me sentir insegura, tipo assim, então
Afinal, você tá escolhendo dar esse tempo pra alguém, né? Eu falo de tempo porque é a minha linguagem, né? Tempo de qualidade. Mas isso pode, sei lá, ser com também, a pessoa não me dá afeto, mas aí ela dá afeto pro outro, ela não me admira, mas aí ela admira o outro, ela não fala coisas boas pra mim, mas aí ela fala coisas boas pro outro. Então pra mim tem a ver com essa comparação da falta, né? Pra mim os meios e momentos em que o ciúme existiu foi nesse contexto. E assim, daí a palavra era, né, como lidar com os ciúmes. Eu vou falar assim que pra mim é um conselho de ouro e que eu gostaria muito. A Ju, sou ciumenta comigo. Amiga, você tem ciúmes de mim? Fale agora. Eu não sei, eu acho que eu já fui mais ciumenta de amigo também. Uma época assim. Depois eu falei, ai mano, não vou nem controlar ninguém, que se me controla eu viro um bicho, então também não vou controlar ninguém. Mas a questão de você lidar com os ciúmes, eu acho que se você puder, e quem ouve o Cativeiro Cat sabe que eu sempre falo disso, sempre falo da consciência, né? De você se ver fazendo o que faz e depois de um tempo você começa a ficar bom em saber reconhecer o que você sente. Porque tem coisas que vêm com um sentimento um pouco estranho. Falo isso também no Cativeiro Cash. Às vezes vem como ciúmes. O sentimento é ciúme. Você sente queimar aqui o peito. Gente, já teve vezes eu senti tantos ciúmes que, tipo assim, eu tava em reunião de trabalho e eu pedi licença pro cliente, falar, olha, com licença, eu vou no banheiro, mas na verdade eu tava com uma situação lá puta na minha cara e fui lá no banheiro, tá, por causa de ciúmes. Então, eu diria assim, reconheça a origem desses ciúmes, né? Às vezes, podem ter sim situações em que o outro não está te dando motivo nenhum. O outro é presente, o outro está ali com você, o outro obviamente é fiel, o outro... Mas você tá ali numa carência tão grande que aí você quer sempre mais, e na menor coisa parece que você fica buscando que o outro quebre sua confiança. Tem gente que não confia em ninguém, nada, então você fica... Parece que daqui a pouco a pessoa tá indo você mesmo, de tanto que você tá colocando essa semente na cabeça da pessoa, né? E eu até tenho uma história engraçada, se o Vitor estiver online, ou outros amigos meus que já ouviram essa história. Nesse processo que eu tava com ciúmes, uma época, eu fazia terapia. E aí era uma terapeuta do meu convênio de saúde. E aí eu falei, fulana, eu tô com ciúmes numa situação, mas não faz sentido nenhum, porque eu sabia que não tinha sentido nenhum naquela situação eu ter ciúmes. Não fazia mesmo sentido nenhum. Não faz sentido estar com ciúmes, mas eu tô com ciúmes. Como que eu lido com ciúmes, né? Perguntei pra terapeuta. Aí a terapeuta falou bem assim... O que eu pensei? Imaginei. Porra, ela vai entender que eu tô pirando, né, mano? Ela vai colocar juízo na minha cabeça, né? Pois a psicóloga falou bem assim, você está certíssima. Você tem que desconfiar mesmo dessas pessoas. Saiba que a incidência de traição é justamente nesse contexto aí que você está descrevendo. Pois tenha a certeza de que você tá certa. Mano, e aí aquela pulga atrás da orelha que eu achei que a psicóloga ia tirar de mim, ela colocou 500 pulgas atrás da minha orelha. Nunca mais voltei pra terapia com ela, porque era nova, né? Eu não conhecia ela, não tava fazendo acompanhamento com ela há muito tempo. E eu já falei, meu Deus, né? Vou sair fora, que essa psicóloga tá muito crazy, assim, tipo... E tudo isso eu lembrei, né? Porque eu tava passando por isso. E eu vou te falar assim, né? Como lidar com os ciúmes é você, então, sendo consciente, entender o que tá acontecendo. No meu caso, eu estava... eu acho que a psicóloga estava na mesma situação, com certeza, porque ela tava puta, mano, ela tava muito braba. E aí, quando eu falei que a pessoa que tava com ciúmes não tava mais na área, ela até aplaudiu, ela, literalmente a psicóloga fez assim, ai, que bom! Ela celebrou, como se fosse um evento, né? Eu falei, nossa, que louca. Basicamente, é você entender o porquê que você tá sentindo as coisas que você tá sentindo. No meu caso, sim, tinha uma falta. Né? Eu estava no momento que eu precisava, sim, de atenção e a pessoa não estava me dando aquela atenção. E o que foi o ruído ali? Foi eu não identificar o que eu estava sentindo de fato e depois, quando você não entende o que você sente, fica muito mais difícil de você comunicar o que você sente. Porque daí, quando você tem ciúmes, você comunica o seguinte, você fala assim, coisas do tipo, você fica com uns comentários meio passivo-agressivo ou você é super agressivo mesmo. Você fica assim, tipo, fulano, engraçado que pro outro você faz. Vai lá com o fulaninho.
Ai, faz isso. Ai, pra mim você nunca faz. Tipo, você fica com esse tipo de comunicação, ou mesmo coisas mais duras, do tipo assim, ó, eu quero que não gosto que você converse com outra pessoa. Com quem que você estava falando? Aquela ânsia de, sei lá, descontrolar a pessoa, etc. A máxima das verdades é entender que, tipo assim, se a pessoa vai trair, gente, ela vai trair a gente de qualquer forma, eu acho. Assim, ela pode sair do trabalho numa rotina de sair de casa nos mesmos horários e voltar nos mesmos horários e ela vai conseguir te trair naqueles horários. Tenha a certeza que se a pessoa quiser, ela vai conseguir, vai achar meios de fazer isso. A grande questão é que você tem que saber o que você sente e você tem que comunicar melhor. Porque eu sinto que, assim, da minha parte, se eu tivesse comunicado, tipo assim, pessoa, em vez de, porque eu usei frases como essa, tipo assim, olha, não me sinto confortável com tal situação, não me sentiria melhor se você não desse tanta atenção pra tal pessoa, olha, não gosto quando você dá atenção pra tanta pessoa, tarará, ou já aconteceu comigo até de momentos de, tipo assim, de ter ciúmes de coisa de rede social, de tipo assim, nossa, você segue uma influenciadora, por que que você tá seguindo uma influenciadora de biquíni? Né? Por quê? Porque a pessoa não tava nem me olhando de biquíni, né? Tipo, não tava nem me procurando, que dirá, né? Aí vai olhar a influenciadora? Tipo assim. Então, pra mim era nesse nível. Foi dessa forma que eu me comuniquei. E aí eu aponto pra você a falha. O ideal é você já chegar na raiz do problema, que no caso seria, tipo, você dizer assim, olha, pessoa, estou sentindo que estou sendo negligenciada nessa relação, né? Eu preciso de mais atenção aqui, sinto que você não tem investido nessa relação como eu tenho investido. Essa relação ela é construída sim por tempo de qualidade, por diálogo, por carinho, por afeto. E se isso não existe mais, então a gente senta e conversa e faz sentido estar junto. Que é um outro quesito, né? Que às vezes eu penso que às vezes a gente fica postergando relações que já estão assim à beira do tchau e bênção, né? E a gente tá apegado a continuar naquela coisa. Então é não ter medo de ir embora, não ter medo de tipo assim, olha, a pessoa e eu já não tem mais a ver. Então, basicamente, como lidar com ciúmes é identifique o porquê você está sentindo ciúmes e saiba comunicar da maneira mais correta. E uma vez que comunicado e aquele problema é debatido na relação, se não surtir efeito, bom, aí não tem medo de levantar e ir embora. Eu até tenho uma outra pergunta aqui que estava nesse viés também, que eu acho que já que eu falei de uma coisa, eu já finalizo a live nessa última pergunta, tá, gente? Que a última pergunta a pessoa tinha colocado assim, cadê? Era o que fazer quando sente que você está num relacionamento que não te faz bem? Que eu acho que casa com isso que eu falei agora, e só por isso que eu lembrei, e essa vai ser o último conselho que eu vou dar. Então, o que fazer? Que fazer quando você está num relacionamento que não te faz bem? Primeiramente, que ótimo que a pessoa já chegou nesse ponto de admitir que o relacionamento não faz bem pra ela. Já é um grandíssimo avanço, porque tem gente recebendo menos que migalha e achando que tá tudo bem. Ai, sim, migalhinha, tão gostoso uma migalhinha. A pessoa já tá pegada a migalhinha, já aceitou que é migalhinha. Que bom que a pessoa então já chegou nesse momento de entender que não faz bem pra ela. E aqui é delicado. Outro dia desses comentaram um negócio no meu vídeo, num vídeo lá do YouTube, bem pesado, gente. A galera às vezes super compartilha a vida delas, né? Juro, era um texto enorme, assim, que o cara escreveu no meu vídeo. E ele tava falando basicamente que ele tava num relacionamento, um casamento, com uma pessoa que não respeitava ele não se sentia respeitado com essa pessoa, ele se sentia rebaixado por essa pessoa, ele se sentia humilhado. Ele falou que a autoestima dele tava no chão por causa desse relacionamento. E que eles estavam juntos, eles tinham um filho e tal, e que meio que era uma coisa assim, pela descrição dele, ele se via impossibilitado de terminar com essa pessoa, ele se via, não consigo sair disso. Tipo, ele tava assim, ele tinha aceitado, né? Tava em aceitação, tipo, olha, eu aceitei que a minha vida é infeliz com essa pessoa até que, sei lá, alguém morra, deve ser isso que ele pensa. Então eu imagino que não é fácil pra todo mundo só falar assim, ai gente, o conselho de hoje é termina, um beijão, até a próxima. A minha vontade é falar isso, né? Mas eu acho que basicamente nem todo mundo consegue de uma vez. Eu sempre falo assim que os términos, inclusive, já faço um link aqui, tá? Tem lá no Cativeiro Cash, na plataforma que você encontrar, um episódio falando só sobre término, né?
como passar por um término de relacionamento. E eu cito nesse episódio o processo do romper, ele não é do dia pra noite, né? Ninguém acorda e fala assim, ai, cansei dessa merda, vou terminar agora. Não é assim. E era até o que eu já falei em relacionamentos. Eu falava assim, olha, fulano, tô te falando aqui coisas que estão me incomodando, tô te falando aqui coisas que estão me incomodando, tal, e ninguém acorda do dia pra noite falando, vamos terminar. O amor, a admiração, a amizade, o prazer em estar com o outro, essas são coisas que se elas não são alimentadas, elas vão acabando. Elas têm uma validade. Elas vão se desgastar, o desrespeito, né? Como o cara falou lá, que ele se sente humilhado na relação que ele tava. Então essas coisas, elas vão gerando desgastes, que um dia você acorda e você se olha com uma pessoa que você já não tá mais gostando. E não só não gostando, você já está do lado de alguém que você às vezes tá odiando até. Você já chegou num nível que não é nem que você deixou de amar, agora você odeia essa pessoa. E aí, se tinha alguma coisa ali que você tinha que mudar nessa relação, você já não quer mudar de ódio. Tava até falando com o Vitor hoje sobre isso, né? Aquela coisa, sabe assim, de a pessoa não muda numa relação que ela tinha, mas aí ela muda numa próxima relação. Porque daí ela tá naquela relação, ela não tem mais prazer em mudar pelo outro. O outro fala assim, nossa, eu detesto quando você mastiga do meu lado. Aí você acha que ela quer parar de mastigar do lado de quem ela odeia? Não, ela quer mastigar mesmo, ela quer que você se lasque, ela quer que... ela não vai mudar pra sua causa. Então, o luto, ele começa aos poucos, né? A ideia de que aquela pessoa já não é mais a pessoa que você quer estar, ela começa bem aos poucos. E pode ser gradual, né? Eu acho que você se convencer, sabe aquela coisa... Quando você tem leveza de eu existia antes dessa pessoa, existia durante essa pessoa e vou existir depois dela, eu acho que é o que te possibilita, não só com relacionamentos amorosos, mas em tudo na vida. Às vezes você tá aí, tipo assim... Às vezes essa relação ruim não é nem só relacionamento amoroso, às vezes tá numa relação ruim de amizade, relação ruim de família. Tem uma aqui que eu anotei, que me mandaram também. Poxa, essa aqui ia ser a última. Mas essa aqui eu só vou comentar, porque eu achei essa aqui babado. Que a pessoa mandou assim que... É como não sentir remorso escolhendo ter paz ao invés de ter a minha família por perto. Um exemplo clássico de saindo de uma relação que faz mal. E às vezes essa relação é família. É pai e mãe. Essa relação é irmão. Então como sair disso, né? Como você sair desse antro que tipo te adoece. Eu mesma já passei por isso também, sobre família, né? Passei muito por isso. Então eu acho que não é um caminho fácil. Acho até que vale um episódio de podcast só pra isso. Como você sair de uma relação que te faz mal. Mas parabéns por já conseguir reconhecer, né? Que não tá fazendo bem. Gente, a live de hoje é isso. Ia ser só 1 hora mesmo de live. Pra quem não sabe, aqui já é 1 hora da manhã. Meu olhinho já tá assim, ó. Eu já tô aqui, ó, fazendo a live assim. Oi, gente, aqui é o Cativeiro Cast. Tô já morta. Sim, Rê, dependência emocional. Apego, né? No final das contas, é o que nos fode. Gentinha, obrigada por quem participou da live, por quem passou por aí, por quem estava comigo. Quem perguntou, participou, para as pessoas que mandaram as perguntinhas lá no meu Instagram. As perguntas que ficaram lá, que eu não respondi, a gente então usa para a parte 2. Qual que é a ideia aqui da live? Eu quero fazer esse encontrinho com vocês semanalmente. Provavelmente vai ser sempre nesse dia, ou se não quinta, quarta, mas eu vou usar um desses dias da semana, provavelmente esse mesmo horário, até porque, benza a Deus, né, gente, começar a live de madrugada é babado. Mas, é isso. Ah, Mi, dorme bem, mulher. Muito boas perguntas, né, eu também gostei. Umas bem babado mesmo, né, mas obrigada por quem participou. Ju, beleza, obrigada pela presença e falou que vai passar umas perguntas. É sobre, amiga, manda lá. É tanta baboseira que me mandaram. Aqui um perguntou, como é que eu durmo sem... enfim. Pergunta pro chat, amiga. Fala, chat, como perguntar coisa na live? É isso, então um beijinho pra vocês todos. E depois, pra quem entrou no meio da live, entrou na metade, vai estar aqui disponível no Instagram e também lá no YouTube do Cativeiro Cast pra vocês verem todas as perguntinhas, tá bom? Então um beijo, Ju, Renato, a Milena, um beijo aí pra todo mundo que passou, a Rose, o Vitor passou também,
Um beijinho pra todos vocês, tá bom? E até a próxima live do Cativeiro Cast pra vocês, tá? Um beijinho.